E o Ministério da Fazenda elevou de 0,5% para 1,2% a projeção de crescimento do PIB da agropecuária em 2026. A revisão foi divulgada no Boletim Macrofiscal de maio da Secretaria de Política Econômica. Segundo o governo, a expectativa é de recuperação em parte da produção agrícola no primeiro trimestre deste ano, mesmo com desafios em culturas como milho e arroz. Por outro lado, a Fazenda alerta que carnes, leite e derivados devem continuar pressionados e pressionando a inflação de alimentos ao longo do ano. A Fazenda manteve a projeção de crescimento de 2,3% para o PIB brasileiro em geral, para 2026, mas alterou a composição da atividade. Olha só, a agropecuária segue em desaceleração após a safra recorde de 2025, mas com desempenho melhor do que o previsto anteriormente. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa, claro, com a nossa analista Fernanda Pressinotti, que já está aqui comigo no estúdio e vai contar um pouco para a gente sobre essa revisão da Fazenda, o que isso significa, considerando também todo o cenário macroeconômico. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Significa que o agro continua sendo o motor do país. Parece um chavão e mas é uma realidade. É um setor que consegue recompor a atividade muito mais rapidamente do que outros. Então, parte desse crescimento que a gente vê aí no primeiro trimestre é recomposição de safra. A gente está falando aí de soja, fumo, milho, que tinham tido queda na produção no ano passado e esse ano já mostraram números bem interessantes. E aí a gente tem uma atividade agropecuária muito maior, mesmo com o preço dessas commodities em baixa. Então, a gente ganha em volume, ainda que o preço desses produtos esteja mais baixo. E aí eu estou falando de cotações internacionais, né? Eu estou falando de bolsa, então a soja e o milho estão com preços abaixo do que estavam há alguns anos, mas a gente consegue essa recomposição por conta de volume. A gente tem também dados do primeiro trimestre, que eu acho que você vai comentar aí daqui a pouco, Isadora, do abate de bovinos, suínos e frango, que foi recorde no primeiro trimestre desse ano. A gente continua mostrando essa pujança da pecuária brasileira, ainda que os custos estejam muito elevados. Então, a gente tem um volume também bem grande desses produtos. E quando a gente fala desse PIB do agronegócio, a gente está falando não da porteira para dentro, não da fazenda, mas de toda uma cadeia. Então, a gente está falando que movimenta as indústrias, o setor de transportes, né, movimentação de serviços. Então, é um PIB realmente muito relevante. A gente tem um crescimento de apenas 0,2% em relação ao quarto trimestre, mas é porque o quarto trimestre já vinha mostrando essa recuperação dessas lavouras. A única questão, o único porém que a Fazenda faz essa atenção, né, pede essa atenção, são os dados de inflação. De fato, a gente tem essa recomposição de alimentos, mas com os custos elevados que a gente está tendo em petróleo, né, energia, enfim, mão de obra, tudo isso, a incerteza com a guerra, sem falar do preço dos fertilizantes, que a gente vem falando aqui em todos os jornais, né, que está subindo muito. Então, os custos de produção para os agricultores e pecuaristas está muito elevado. Isso vai ser colocado aí na ponta no mercado consumidor, não vai ter jeito. Não bastasse, só o preço do petróleo já influenciaria toda essa distribuição de alimentos. Mas, além disso, quando a gente está falando dos custos de produção mais elevados, a gente está falando que isso vai chegar na ponta do consumidor. Notícia positiva com desafios. Notícia positiva e negativa, vamos ver. A expectativa é que a inflação gradualmente vá subindo em 2026 e permaneça subindo a inflação de alimentos em 2027. Vamos rezar aí para o El Niño não ser tão ruim, porque aí a gente tem uma safra um pouco melhor, né? Quem sabe a gente tem outros elementos, que a guerra acabe logo, enfim, é isso que a gente pode fazer. Obrigada pelas informações. Fernanda Pressinotti com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.